A paz de Jesus e o amor de Maria, bom dia a todos. É com muita satisfação, com muita alegria que estamos mais uma vez partilhando a palavra de Deus nesse evangelho que enche nosso coração de alegria. O evangelho de hoje está em João, capítulo 13, 21 ao 33 e do 36 ao 38. Fique agora com o nosso Bom Dia com Maria. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou? Vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantarás antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, muito fácil, nos colocarmos aqui como os discípulos de Jesus nessa ceia. Quantos de nós não ouvimos os sinais que Jesus nos dá? Porque aqui Jesus, ele vai dizendo aos discípulos, ele vai preparando tudo o que vai acontecer e eles não se importam em ouvir a Deus. Eles não se abrem a ouvir a Deus. A maior preocupação dos discípulos aqui no momento é saber quem irá trair Jesus. E se colocando na posição de discípulo aqui, quantas vezes nós também ficamos sabendo de alguma coisa e o nosso humano grita, para querer saber quem foi, como foi, o que fez e fica preocupado. E esses dias eu venho meditando sobre isso, porque o Evangelho de Jesus, ele está sendo muito claro em julgamentos, em não julgarmos e nos acolhermos, olhar para dentro de nós e não apontarmos para o irmão. E aqui, o que mais os discípulos fizeram foi isso, querer saber quem ia trair Jesus. E quantos de nós traímos Jesus a cada dia? Quantos de nós fazemos isso? E quantos de nós acusamos o irmão por saber que ele fez algo que não agradou a Jesus e nós julgamos premeditadamente, E isso cabe a Jesus. O próprio Jesus disse a Judas, vai fazer aquilo que lhe cabe.
o que deve. Jesus já sabia de tudo. E Jesus já sabia também que Pedro iria traí-lo. Quantos de nós também ele sabe? Ele já sabe tudo o que nós vamos fazer. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe da nossa bondade interna e também da nossa maldade interna. Quando nós abrimos o nosso coração, damos brecha para que o inimigo faça como fez com Judas, entrar em nós. Que nós não possamos permitir isso, meus irmãos. Que nessa Semana Santa, hoje terça-feira, que possamos fazer uma semana diferente, uma semana para nos calarmos, uma semana para deixar de querer saber o que o outro fez ou deixou de fazer, o porquê que fez, o porquê que faz, porque Deus conhece. Jesus sabe de todas as coisas. Que possamos olhar para nós, o que nós estamos fazendo, nos preocupando mais com a vida do outro do que com a nossa própria vida, nos preocupando mais com o que o outro faz do que nós estamos fazendo para agradar a Deus. Alguém tem sempre que trair a Deus para quebrar a aliança. É incrível como que isso é frequente. Sempre tem algo para se quebrar a aliança, para que Deus mostre a cada dia a sua face e Ele renove a aliança que fez com nós. E precisamos ficar atentos, porque até quando servimos a Deus, para que nossa fraqueza não nos imponha o papel de traidores, porque temos dificuldades em entender o sinal de Deus. E temos mesmo, irmãos. Nosso humano, às vezes, fala mais alto do que o que os ouvidos permitam ouvir a Deus. Porque às vezes nós olhamos para as evidências dos acontecimentos, ao que acontece, e deixamos de ver o íntimo, de conhecer o profundo, né, de cada um. Você sabia que trair a Deus quando não está vivendo segundo a sua vontade? Então quer dizer, toda vez que nós não fazemos aquilo que é da vontade de Deus, nós também estamos o traindo. Você sabia que negar a Deus é não dar testemunho dos dons e das graças de Deus na sua vida? E você acha que o Senhor conhece o teu coração? Eu tenho certeza que Ele conhece o meu. E Ele vem puxando sim a minha orelha cada dia, mostrando a direção. Porque eu sou uma pecadora. E eu procuro consertar e não pecar mais. Procuro fazer o certo, porém errando. Porque muitas vezes não escuto a Deus. E olho e julgo sobre o olhar humano o meu irmão, a maioria das vezes. E hoje, há um ano atrás, nós estávamos num sofrimento profundo, porque a minha enteada estava internada, entubada por Covid. Hoje é dia 12, e no dia de amanhã, dia 13, completa um ano que ela nos deixou. Um ano desse vazio da falta dela. Dói, porque muda-se a rotina, muda-se aquilo que os costumes. A minha netinha, que é neta de coração, né? Porque é neta do meu esposo, ficou sem a mãe. Mas por isso, jamais eu vou questionar a vontade e os desígnios de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ela cumpriu a missão dela. Ela quis viver? Sim, quis. Ela lutou muito. Mas também tenho certeza que quando Deus a chamou, ela aceitou. Então, que possamos hoje refletir todas as percas que essa pandemia trouxe a muitos que perderam seus entes queridos. Nós perdemos o nosso fundador, Luciano, e a minha família perdeu a Ellen. Então, que nós possamos parar de julgar e apontar e amar. Vamos amar a cada dia mais intensamente. Amar aquele que está do teu lado, intensificando o que Jesus nos deixou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Começando por os próximos mesmo. Amém?
Rezaremos uma Ave Maria por todos aqueles que se foram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos no nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.